Boa tarde a todos. Espero que estejam bem nesse início de semana. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos, antes de começarmos aqui, de passarmos a palavra aqui ao nosso professor de hoje, o Leonardo Ribeiro de Oliveira, que é do TJ da Bahia, que trouxe aí que nos traz aí uma solução que ele desenvolveu para o TJ da Bahia e que nós vamos aproveitar hoje aqui. Basicamente, ele vai nos mostrar como implementar robôs. Hoje já é muito comum, muito usado nas organizações, se chama hoje de RPA, ou Robotic Process Automation, que nos traz como nós podemos implementar automação com baixa codificação para atender necessidades específicas, seja para teste, seja para o dia a dia do usuário. O foco é muito nesse sentido hoje também, né, Leonardo? Vai falar sobre isso. Vai mostrar o case, vai mostrar como faz, vai nos dar, vai colocar isso à disposição no Git, compartilhar com a comunidade, enfim. Eu considero esse webinar de hoje histórico, muito bom, que reflete o nosso objetivo com esses eventos formativos. Se você tem uma boa experiência, se ela é possível de ser implementada, vamos trazer, vamos compartilhar na comunidade e vamos ganhar em todos os sentidos, todo mundo ganha com isso. Então, desde logo, já passa aqui para o Leonardo Ribeiro, que vai começar o Leonardo vai nos passar sobre este projeto que ele desenvolveu, esse framework para os robôs. Fique à vontade, Leonardo. Libera o seu som aí. Está me ouvindo? Perfeito, perfeito. Pronto. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Dr. Braulio, pela oportunidade de estar apresentando esse trabalho que a gente desenvolveu aqui no nosso tribunal. Hoje, o tema da apresentação é Utilizando Robôs no PJE. Apresentarei para todos o framework TJBA Automações, que a gente apelidou esse framework. E fazendo inicialmente uma apresentação, meu nome é Leonardo Ribeiro de Oliveira, eu sou bacharel em informática pela UCSAL e especialista em engenharia de softwares pela Unifax. E atualmente, desde fevereiro de 2016, eu sou servidor do Tribunal de Justiça da Bahia, analista de judiciário. Desde então, meus primeiros projetos estavam relacionados com o PJE. Inicialmente, trabalhei diretamente na construção dos migradores, o migrador SAI para o PJE e o migrador SAGE PJE, e atuei como coordenador da equipe de desenvolvimento e manutenção do PJE por 2 anos. E na atual gestão, a doutora Fabiana Pellegrino me convidou para compor o núcleo de tecnologia da coordenação dos juizados especiais. Eu dividi a apresentação, fiz um roteiro. Inicialmente falarei sobre os robôs desenvolvidos pelo nosso tribunal, o impacto nas unidades judiciárias. Falarei sobre o framework TJBA Automações, alguns casos de usos que eu fiz, e o desafio IA, da inteligência artificial utilizando o Synapse. Bom, inicialmente, gostaria de perguntar, de fazer essa pergunta, de que tipo de robô estamos falando? Eu sei que o público é técnico, a maioria, mas também temos o pessoal da área jurídica, os servidores. Então, é bom que todos estejam alinhados nesse momento. A imagem mostra um robô atuando no próprio PJE, né? É mais ou menos isso, mas estamos falando da tecnologia, como o doutor falou, Robotic Process Automation, RPA. Uma tecnologia que permite essa interação entre o programa e o navegador. Eu fiz um vídeo aqui, só para ilustrar. Vou iniciar ele aqui, só um momento.
Eu gravei ontem em casa. Então, eu inicio um programa e ele vai abrir dois navegadores. Eu vou colocar um em cada janela. E ele vai atuar no sistema. No caso, foi um programa de cadastro de processos, inclusive eu fiz essa automação para esse webinar, para poder cadastrar processos fictícios, para não mostrar nenhum dado sensível durante a apresentação que está sendo gravada. Então, iniciei o programa, vou arrastar a janela para o lado, e está mostrando aí, sem nenhuma interação minha, o navegador funcionando, e os cliques sendo dados, enfim, o programa atuando de forma independente, cada um dos navegadores, cada um dos monitores, e ele vai desempenhar seu trabalho a qual foi programado. Tela inicial de peticionamento de processo, informando os assuntos. A mesma coisa acontece lá, de forma independente. Vou passar aqui. Então, são programas de computador que interagem com o sistema web, como eu falei, e são desenvolvidos para realizar tarefas repetitivas. Normalmente, tem que ter ele possui um escopo bem definido, é bom ele fazer algo específico, para o qual foi programado os robôs. E trabalham preferencialmente após o expediente dos humanos, mas podem trabalhar também no mesmo horário que as pessoas. E podem atuar de forma paralela em diferentes perfis, como eu mostrei no vídeo. É possível uma máquina, um monitor atuar com um perfil e no outro atuar com outro perfil diferente. No caso do PJE, como a utilização do token A3 é necessária, até então, ele utiliza o próprio token do servidor magistrado. Logicamente que o servidor magistrado deve colocar a senha no momento que ele entra na aplicação. Então, como tem um PJE Office na máquina local, então, antes de executar o robô, é necessário colocar a senha e depois ele vai atuar normalmente. Gostaria de falar sobre a metodologia de trabalho. Nós temos uma equipe multidisciplinar, é muito importante ter realmente a TI conversando com o negócio. Então, inicialmente, a gente identifica uma tarefa repetitiva, seja por alguma abordagem da unidade final, ou o próprio núcleo sabe da existência de algo que é muito repetitivo em determinada tarefa, de determinada competência, uma unidade que tem uma competência específica. E aí mapeamos o fluxo de trabalho, definimos esse fluxo, mapeamos o fluxo de trabalho, verificamos a possibilidade de desenvolver automação no próprio sistema. É muito importante que o uso dos robôs é algo muito bom e ajuda muito, mas é muito importante a gente pensar em evoluir o sistema. Então, a gente vê a possibilidade de fazer essa automação dentro do sistema, e aí a gente desenvolve o robô para atuar na tarefa até que o sistema internalize a automação. E nessa etapa de desenvolvimento do robô, é a etapa como qualquer outra, desenvolvimento de sistemas, onde há o levantamento de requisitos, desenvolvimento, testes, homologação e implantação. As automações que construímos e desenvolvemos aqui, que estão atualmente em ambiente produtivo. Eu vou falar de cada uma nos próximos slides. Basicamente, temos 6 para o PJE, 6 automações. A primeira foi a devolução de processos para a instância de origem, a citação em processos das varas de juizados de fazenda pública, intimação em processos também das mesmas unidades, intimação dos acórdãos proferidos pela sexta turma recursal, elaboração de ato de cartório com intimação e análise de trânsito em julgado e realização de baixa processual na sexta turma recursal.
Primeiro robô, a devolução de processos para instância de origem, ele possui uma execução diária, como estava mostrando na imagem. É uma tarefa simples, que o servidor só precisa clicar lá na tarefa específica, que esse processo já foi analisado, pela uma tarefa anterior de análise de trânsito em julgado, e o servidor envia para essa tarefa e, basicamente, o cartório precisa apenas encaminhar alguns cliques na tela, bem simples. Então, mais robótico, simples, mais robótico. Então, está ativo desde fevereiro de 2020, desse ano, e cerca de 150 processos por dia. O servidor tinha que fazer essa tarefa. O segundo robô, ele faz citação em processos das varas de juizados de fazenda pública. A citação é o primeiro ato, após o ajuizamento da ação, e ficava represado uma quantidade grande de processos a serem citados uma tarefa específica dos processos do juizado de fazenda pública. Então, esse robô que atuou no Carnaval, colocamos ele entre o dia 19 e 25 de fevereiro, ele fez 1.809 citações, esvaziou a fila, esvaziou a tarefa. Logicamente, ele só faz as citações dos processos onde as partes, nesse caso, a parte ré, estejam devidamente qualificadas ou com representante processual, e a citação vai por diário, ou via sistema, com a procuradoria. Então, desde então, a partir desse momento que ele foi implantado, ele atua em cerca de 100 processos por dia. Também utilizamos o robô que faz a intimação de processos das varas dos juizados de fazenda pública. Atuação sob demanda. Nesse caso, um robô que ajudou bastante a unidade com relação às audiências que foram canceladas e adiadas por conta do nosso período pandêmico. Então, a unidade fez um modelo específico de intimação e, desde então, o robô realiza as intimações decorrentes dessa suspensão das audiências presenciais no período da pandemia. Aqui na tela dá para ver o modelo da intimação que foi utilizado. Tem também o robô de intimação dos acórdãos proferidos pela sexta turma recursal. Ele tem uma atuação diária, a demanda ainda de cerca de 900 processos semanais. A servidora que atuava nessa tarefa produzia 90 por dia. Imagine, era difícil completar ela sozinha a tarefa, o trabalho da semana. Então, normalmente, ela precisava de auxílio para dar conta desse volume de processo. E o robô, hoje, atua diariamente nessa tarefa que sempre vive apenas com o residual do que o robô não pôde fazer. Também implantamos um robô que faz a elaboração do ato de cartório com intimação, que também foi sob demanda. Esse executou apenas uma vez e atuou em 1.100 processos oriundos de migração do sistema SAGE para o PJE. E ele fez em 24 horas o trabalho de uma semana. Um robô de análise de trânsito em julgado, com baixa processual. Deixa eu fechar aqui. Com baixa processual. Esse robô a gente está colocando em produção nessa semana, na sexta-feira, e ele realiza análise do trânsito em julgado dos processos, certifica e envia para a primeira instância. E aquele primeiro robô, que eu falei mais cedo, faz, de fato, a devolução. Mas esse aqui, ele faz a análise, verifica se é possível fazer a baixa ou não, se tem algum embargo de declaração, enfim. Ele faz toda essa análise com base nas movimentações processuais. E fizemos um teste no ambiente de simulação e, da primeira execução dele, nessa sexta turma recursal, ele fez 400 baixas processuais nesse ambiente. Então, temos um grande impacto nas unidades judiciárias. Imagine que
nesses últimos 4 meses, mais de 30 mil movimentações foram feitas pelos robôs. Então, os servidores passam agora a se dedicar mais a procedimentos com maior complexidade cognitiva. A questão da mitigação dos fatores de risco relacionado ao trabalho repetitivo é evidente. Então, a unidade ganhou um forte aliado a trabalhar nessas tarefas que são repetitivas, enquanto as tarefas de maior complexidade e mais interessantes para o humano são feitas por eles. Então, pode-se atingir uma melhor organização do trabalho e o aumento da produtividade dos cartórios é evidente e, por fim, uma maior celeridade no andamento processual. O impacto realmente foi muito positivo. Então, o framework que estou apresentando, framework TJBA Automações, surgiu a partir da construção desses robôs. A gente fez o primeiro robô, então depois fez o segundo, viu que tinha coisa parecida. Os robôs normalmente fazem login na aplicação, alternam o perfil, aí depois vai para a tarefa. Enfim, verificamos que tem muita coisa repetitiva, então a gente estava repetindo códigos para construir novos robôs. Então, pensamos em fazer algo, um framework que pudesse ser mais fácil a construção de outros robôs. Então, foi assim que surgiu esse framework, e desde então a gente consegue fazer automação com muito mais velocidade. Então, o framework é um conjunto de abstrações, bibliotecas e componentes que auxiliam desenvolvedores a criar automações no PJE. Foi desenvolvido na linguagem de programação Java e utilização da API Selenium WebDriver. O Selenium é o que tornou possível tudo isso. E esse framework, nós utilizamos execução local. Então, o Selenium WebDriver é um framework para testes automatizados em sistemas web e possibilita a criação de programas que fazem essa interação, né? Faz essa interação do programa com o navegador, fazendo as ações do humano, clicando, selecionando a caixa de seleção, informando senha, usuário, enfim, faz a operação como se o humano fosse. E é compatível com a maioria dos navegadores e sistemas operacionais. É importante o fato do Selenium utilizar a linguagem XPath, que é o XML Path Language, para a descoberta dos componentes na tela. Então, uma tela, uma janela de navegador, quando abre um sistema, por trás tem o identificador de cada componente. Então, essa linguagem XPath ajuda na localização desses componentes para daí fazer as ações. Então, como demonstração, temos aqui a página inicial de login do nosso PJE. Temos os campos de senha, CPF, senha e os botões. Então, um método de login, utilizando o Selenium, temos aqui ele acessando o driver, ele indo para a URL especificada nos parâmetros. Então, logo depois, ele utiliza o método findElement, onde, passando a expressão XPath do username e logo abaixo do password, ele localiza esse componente que está aqui. Depois, ele usa o método sendKeys, e passando o que ele quer que seja preenchido, no caso, o usuário e a senha. Depois ele dá um tempo de 1 segundo. É importante saber que, como se trata de aplicações web, então, cada carregamento dos componentes tem um intervalo. Então, é muito comum colocar esse intervalo de tempo para o programa esperar para depois tomar a ação, a próxima ação que foi desenvolvida. Então, logo depois, ele localiza o componente DID btn entrar e executa o método click. Então, ele clica.
depois ele aguarda mais 3 segundos e passa adiante. Caso dê algum erro nesse momento, ele lança uma exceção dizendo que não foi possível realizar o login. Então, as principais características do framework que foi desenvolvido. Ele é facilmente configurável através de um arquivo JSON. A gente pode fazer a configuração necessária. Tem a compatibilidade com a maioria dos navegadores. Trabalha com múltiplos perfis, ou seja, podemos instanciar ele para a primeira vara e para a segunda vara. Como eu fiz no vídeo acima, poderia ser a primeira e a segunda vara, um em cada monitor. E também trabalha com múltiplos robôs por perfil. Então, eu posso dizer o seguinte, no arquivo de configuração JSON, eu posso dizer que eu quero 2 robôs na primeira vara e 3 robôs na segunda vara. Isso é bem simples de fazer. E ele trabalha com 3 tipos de fontes de dados: arquivo, tarefas e banco de dados. Vou mostrar mais à frente. Ele tem filtro por etiquetas. A gente pode colocar lá robô intimar, ele filtra a etiqueta e trabalha nos processos que tem essa etiqueta específica. Ele atribui a etiqueta também, caso a gente queira marcar que o robô está trabalhando naquele processo. É comum uma tarefa, um processo transitar para várias tarefas até chegar no objetivo final. Então, é bom, de repente, colocar uma etiqueta para dizer que o robô está atuando naquele processo. E algumas abstrações que eu vou mostrar mais à frente, quando abrir o Eclipse. Então, pode-se ver aqui, esse é o arquivo JSON, do robô ato cartório intimar.json, e temos alguns parâmetros aqui sobre ele, sobre esse robô, e eu vou falar mais à frente de cada um deles. A compatibilidade com os principais navegadores, aqui, no caso, no parâmetro navegador, eu tenho a opção Chrome, mas poderia ser Firefox ou Opera. E na hora que ele é executado, ele abre o navegador correspondente. A URL que ele vai abrir, no caso aqui, a URL inicial do PJE, o perfil que ele vai atuar, primeiro cartório integrado de várias cíveis, por exemplo, diretor de secretaria. Logo acima tem o robô, que seria a classe que foi desenvolvida, quantos robôs ele vai abrir nesse momento. Nesse caso aqui, a característica de ter múltiplos perfis e robôs, nós utilizamos threads para tornar isso possível. E, como pode ser visto aqui, nesse arquivo de configuração, temos uma configuração de robô, que é o perfil da primeira vara dos juizados especiais de fazenda pública, e logo abaixo tem a segunda vara dos juizados especiais de fazenda pública. Ambos possuem a configuração de 2 robôs, então, quando ele iniciar para cada vara, ele vai criar 2 robôs para cada vara. Então, passando mais à frente, nesse caso aqui, ele tem aqui a configuração da fonte de dados. Mais à frente, eu falei que são 3 possibilidades. Eu cadastrei aqui esse robô, esse arquivo de configuração, tem aqui uma configuração de robô, outra, e mais outra logo aqui abaixo. Então, a primeira, a fonte de dados, é a própria tarefa, que é a tarefa. Então, esse robô, quando ele inicializa, ele não sabe quais são os dados que ele vai atuar. Ele vai na tarefa, ele pagina até o final da tarefa, e depois ele lista cada um desses processos, e depois, para cada processo, ele filtra e começa a atuar, fazer o seu trabalho. Já o robô de fonte de dados arquivo, ele vai no arquivo que a gente menciona para ele ler os dados, nesse caso aqui, processos.txt, aqui é o processos.txt, ele pega cada linha, ele interpreta como um processo a ser trabalhado. E também ele pode utilizar o banco de dados, e basta informar a consulta específica que ele vai executar, e cada linha retornada, ele vai atuar
na tarefa que ele foi programado, a sua configuração. Filtrar por etiquetas, é possível informar a etiqueta que eu quero que o robô atue na tarefa, ele apenas vai fazer o seu trabalho se o processo tiver essa etiqueta. Inclusive, ele faz uma dupla checagem. Ele filtra aqui, e depois que ele filtra o processo, ele verifica se a etiqueta está aqui também. É uma dupla checagem para evitar qualquer tipo de erro. Ele também atribui a etiqueta, robô intimando, nesse caso aqui, e se quiser, no final, remover a etiqueta que ele acabou de atribuir, basta informar nesse parâmetro aqui, remover a etiqueta sim. Ele faz a execução local, é importante essa execução local, e o próprio servidor pode configurar, ajustá-lo de acordo com esse arquivo de configuração JSON. Então, aqui, basicamente, esse robô de citação aqui, ele tem o driver, é importante a questão do driver, e ele faz a citação de juizado de fazenda pública, a configuração está aqui, o programa iniciar, ele faz uma execução simples, o já menos já, chamando o já e passando o JSON de configuração, e aqui o programa que está empacotado no arquivo .já. Aqui está o diagrama de classe, bem resumido, para caber aqui na tela. Basicamente, o client, que é de onde o já é chamado, né, quando inicia o programa, ele instancia o robô, a entidade robô, que cria o robô especializado de acordo com a URL que está no parâmetro do JSON. E dentro do robô, ele tem uma página base, que é a classe principal dessa estrutura, página base, e temos aqui as páginas que herdam dela. Então, temos uma página base PJE, nesse caso aqui tem um robô que herda de página base PJE, que é o cadastrar processo. Também temos o painel tarefas, que herda também. E o painel tarefas tem várias ações, vários métodos específicos. E mais à frente eu vou mostrar o ciclo de vida do robô. Então, temos aqui um ato genérico, page, por exemplo, que temos um ato do magistrado, ato do cartório, que herda, e também tem o robô de citação e intimação, e o robô que a gente vai utilizar com relação ao Synapse, que é o robô IA modelo liminar. Para essa apresentação aqui, o Dr. Brado me pediu que fizesse um robô para a versão nacional, fizesse um framework para a versão nacional. Então, essas classes aqui já estão todas na versão nacional, mas no próprio framework é possível verificar a presença também das classes relacionadas com a versão 2.0. Como há muita mudança, houve muita mudança da 2.0 para 2.1 nos componentes, então tive que refazer alguns métodos para tornar possível a execução no ambiente da 2.1. Explicando aqui o ciclo de vida, vou chegar aqui mais perto. Então, assim, na página base, que é a classe principal, como eu havia falado, temos um método iniciar que utiliza o padrão strategy. Esse método, ele define o ciclo de vida dos robôs. Todo robô, ele inicia e ele tem um método validar campos obrigatórios, que, por exemplo, se no JSON estiver faltando o campo URL, por exemplo, que é importante, e nesse caso ele nem chega aí, né, mas algum outro parâmetro, ele valida, inicializa o driver, realiza o login, e depois ele cria um log informativo, depois ele seleciona o perfil, seleciona a tarefa, executa o procedimento, e aqui tem um desdobramento, salva o log e finaliza o driver. Esse executar o procedimento, ele faz um teste, ele verifica se a fonte de dados é arquivo, é tarefa ou é banco de dados. Então, sendo arquivo, ele chama o método carregar processos arquivo e faz uma chamada
ao próprio arquivo que está informado lá no arquivo JSON, no arquivo de configuração JSON, e ele lista esses processos. E na tarefa, esse obter processo da tarefa, de fato, ele vai na tarefa e lista cada processo que está lá na tarefa, fazendo as paginações até o final. E o obter dados do banco, como o nome já diz, ele traz os dados de acordo com o select que foi informado, o arquivo de select. Esses métodos todos são métodos abstratos, então são definidos pelos filhos dessa classe. Temos aqui os métodos realizar login, selecionar perfil, que eu já mencionei há pouco. E aqui dentro desse selecionar, executar procedimento, ele tem um loop para os processos que foram obtidos. E para cada processo, ele realiza a tarefa. Aí, lá no filho, algum dos filhos vai ter os comandos específicos para a tarefa ser executada. Eu vou abrir aqui o Eclipse agora para poder mostrar o projeto. Então, temos aqui o Eclipse com o framework aqui. Esse é o código, automação PJBA. Eu coloquei no Abrente versão nacional, mas vamos colocar lá no GitJus. Então, a estrutura está dessa forma aqui. Eu tenho um client, que é onde tem aqui, onde é feita a chamada pela BAT, que a gente criou, faz a execução Java menos já, chamando o robô, passando o JSON. Então, ele bate aqui, e aí ele faz, de acordo com o parâmetro de configuração, carregar parâmetros aqui, ele cria o robô especializado. Aqui ele usa reflexão para poder identificar qual é a classe e cria o robô especializado. E a entidade robô tem uma página base. Esse é um padrão chamado PageObject, o padrão do Selenium chamado PageObject, que define que, nesse caso aqui, a automação tem que ter aqui uma entidade que representa a página. Então, a parte de multi-robô, multi-perfil, codificação está aqui, como é que ele faz, mas como o propósito de framework é justamente ele fazer as abstrações e o desenvolvedor vai atuar apenas no que é específico. Então, normalmente, essa parte toda de criar múltiplos perfis, múltiplos robôs, tudo isso fica a cargo do framework. O desenvolvedor só precisa realmente se preocupar com o desenvolvimento da automação. Então, eu mostrei aqui o client, eu vou mostrar aqui a página, os robôs, as páginas estão aqui nesse pacote, page, e temos aqui o pacote do PJE, a versão do nosso tribunal, 2.1, 2.0, e o que eu tive que fazer para 2.1 eu coloquei aqui dentro. Então, foi tranquilo, pela estrutura que ele já estava montada, eu só precisei implementar algumas classes, mudando os componentes. Eu vou abrir aqui o primeiro robô que eu vou demonstrar é o robô de cadastrar processo. Então, esse robô, ele é da página base e, como eu falei anteriormente, ele faz o que cabe a ele é feito aqui, no realizar tarefa. O resto, tudo, o framework faz. Então, depois de desenvolvido esse robô, eu posso dizer que eu quero atuar com um perfil específico e posso dizer que eu quero que 10 robôs ao mesmo tempo, 10 navegadores sejam abertos e trabalhem ao mesmo tempo uma tarefa e assim a gente ganha tempo, né? A pessoa ganha tempo com a produtividade. Mas basicamente esse robô, ele clica no menu processo, deixa eu mostrar aqui, que ele abre aqui o PJE, após a realização do login, da alternância do perfil, ele vai para o realizar tarefa, que depois ele vai fazer a tarefa. Nesse caso, o novo menu processo, ele clica em abrir menu,
depois ele clica em processo, depois ele clica em novo processo. É o que os advogados fazem quando precisam peticionar um processo. Então, depois, ele seleciona a jurisdição e a classe. Então, ele seleciona aqui, ó, o método selecionar. Esses métodos todos fazem parte da abstração. Aqui, fizemos aqui selecionar. Selecionar não existe no Selenium. O selecionar, na verdade, a gente fez uma abstração para ele, e essa parte aqui é a parte que cabe ao Selenium, isso aqui. Mas, além disso, eu coloquei algumas outras coisas, a esperar elemento, enfim. Então, temos na classe página base, temos vários métodos, clicar em link, várias abstrações que fizemos para poder acelerar o desenvolvimento. Digitar documento com máscara, digitar, enfim, tem várias abstrações aqui. Elemento existe, scroll até elemento. Enfim, então, na seleção da jurisdição, seleciona aqui o como de jurisdição, depois a classe judicial, e aí depois clica em incluir. Então, a mesma coisa faz aqui para as próximas etapas. Selecione assunto, preenche partes, polo ativo, polo passivo, preencher petição inicial, protocolar, fechar janela. Eu até coloquei aqui no fechar janela pop-up, ele, inclusive, ele tira uma foto do processo e salva numa pasta. Então, eu criei esse método aqui, essa abstração aqui, que cria, né, que tira a foto atual da tela. É bom para poder depois verificar até quando tem algum problema, algum erro. É muito útil. Eu vou mostrar como ele carrega os dados aqui. Como eu falei, tem alguns métodos específicos, que tem métodos para ler dados de arquivo, ler dados do banco de dados ou da tarefa. Mas nesse caso aqui, eu tive que fazer algo específico, esse carregar processos arquivo, que está lá no PI, que é o página base, eu especializei ele para poder fazer algo distinto do que o normal, é ter apenas um arquivo com o número do processo, para poder atuar nas tarefas. Mas nesse caso aqui, tem preenchimento de formulário. Então, eu criei aqui um arquivo específico para o webinar. Como eu falei, esse robô foi feito para esse webinar, para poder cadastrar processos e não termos dados fictícios. Então, cada linha dessa aqui, na verdade, o número aqui, essa linha aqui representa um processo, aqui representa outro processo, e assim por diante. Então, os dados que são preenchidos, inicialmente a jurisdição, depois a classe, depois o assunto, polo ativo, requerente, o CPF, a defensoria pública, a competência. Eu utilizei o PJE-CO, o ambiente do PJE-CO, para poder fazer o framework na versão nacional. Então, eu vou mostrar agora o robô atuando esse robô sendo executado aqui, só um momento. Eu gravei um vídeo, pode ter alguma variação de performance no momento aqui da apresentação, eu optei por gravar o vídeo para mostrar ele funcionando. Então, basicamente, ele está mostrando aqui o arquivo JSON configurado. Veja que ele tem aqui, o robô é o cadastrar processo, a classe que eu acabei de abrir. Ele tem aqui a quantidade de robôs 2. Eu coloquei, inclusive, 2 perfis para mostrar ele sendo executado com múltiplos perfis. Então, o primeiro ele atua como defensoria, e defensoria webinar, CNJ, e o outro como Corregedoria Geral da Justiça. A fonte de dados é arquivo, e o arquivo é esse que está aqui, que eu acabei de abrir. Ele vai mostrar aqui, mais uma vez. Vou adiantar só um pouquinho aqui, eu já passei por isso. Então, agora ele vai executar a BAT,
que executa o robô de acordo com o parâmetro que está no cadastrar processo.json. Ele abriu aqui uma janela. Lembra que eu falei que são 2 robôs por perfil, 2 perfis, então teremos 4 janelas, trabalhando de forma independente e fazendo seu trabalho aqui. Eu coloquei as 4, não dá para ver 100%, mas esse vídeo vai até o protocolo do processo. Veja aqui, defensoria. Também defensoria. Aí já corregedoria, o perfil. Esse também corregedoria. Então, ele vai começar a atuar de acordo com o que ele foi programado para fazer e vai fazer o seu trabalho até o protocolo dos processos, vai rodando até finalizar todos os processos da fonte de dados dele, que foi o arquivo. Eu vou passar mais à frente. Aqui informando o CPF. Escolhendo o tipo de pessoa, pessoa física. Tipo da parte, o endereço. Vou adiantar um pouquinho. Vejo que o trabalho é independente. No caso do robô que atuou eu falei mais cedo, atuou na Justiça Comum, na segunda vara civil, ele foi executado, o doutor Marcos Ledo, no dia, colocou 10 ao mesmo tempo em um computador e mais 15 no outro lado. E aí teve um resultado bem satisfatório. Então, nesse momento aqui, ele está informando a petição, que eu coloquei um valor padrão, teste petição, teste petição. E mais à frente ele faz o protocolo, ele vai clicar no protocolar. Em cada um. Aí, a janela aqui do processo, 234, traço 21. Ele vai fechar a janela, dar um screenshot. Já o próximo processo, 236, traço 88, que é outro processo. Dois, três, sete. Enfim, ele realmente trabalha de forma independente. Depois eu estou mostrando aqui, inclusive, a imagem que foi salva após o protocolo, o 237-73, ele salvou a imagem. Essa imagem que foi salva, muito útil esse recurso. Vou fechar aqui. Voltando. Eu vou mostrar aqui a segunda demonstração. Deixa eu só voltar para aqui para a apresentação. Eu preparei alguns casos de uso. O robô que cria protocolos, que faz protocolos de processo, esse que eu acabei de mostrar. E agora eu vou mostrar um robô que
ele realiza o ato de magistrado de acordo com a etiqueta atribuída. Imagine só, o magistrado, em vez de ele fazer a tarefa, ele marcar com a etiqueta o que ele quer que o robô faça. Então, ele fica marcando os processos com várias etiquetas, e aí, no final do dia, ele bota o robô para rodar, e esse robô já está configurado com determinadas etiquetas e com o modelo atribuído. O modelo deve ser criado no PJE, um modelo específico para isso. Então, no arquivo de configuração JSON, é possível o magistrado colocar a etiqueta, exatamente o nome da etiqueta desse robô, e o robô vai atuar nessa etiqueta, fazendo o trabalho que ele iria ter que fazer um a um. Então, eu vou mostrar esse robô aqui agora. Ato do magistrado. Vou abrir aqui o JSON. O nome do robô, ato magistrado page. Então, a tarefa é ato magistrado minutar. Ele vai utilizar a etiqueta robô decisão liminar padrão e o tipo de documento, a decisão, que ele vai utilizar para fazer a intimação. Eu, inicialmente, como se eu fosse o magistrado, eu entrei no PJE e eu mesmo vou atribuir as etiquetas. Vou alternar para perfil de magistrado. Painel do usuário. Então, lá em ato do magistrado minutar, eu vou selecionar alguns processos, remover essa etiqueta, vou colocar em 2 outros processos a etiqueta. Robô decisão liminar padrão. E mais um outro processo também, vou atribuir essa etiqueta. Então, após aplicar o filtro, aqui, manualmente, vai mostrar que tem 2 processos. Agora eu fecho o navegador e boto o robô para rodar. Imagine que agora é o final do dia, que o magistrado apenas executou o robô para atuar nos processos que ele mesmo marcou com a etiqueta. O robô vai executar agora. Abrindo, deixa eu adiantar um pouquinho aqui. Faz o login. Alterna o perfil. Veja aqui em cima que fica que o Chrome está sendo controlado por um software de teste automatizado. Aí o robô está digitando a etiqueta, decisão liminar padrão, localizou os mesmos 2 que eu havia filtrado. Então, agora, como ele atua na tarefa, né, a fonte de dados dele é tarefa, mais etiqueta, ele vai esperar um pouquinho, porque ele vai verificar os processos da tarefa. Nesse caso, são 2 processos, mas ele testa o componente de paginação lá embaixo, então ele demora um pouquinho. Inclusive, ele vai identificar que ele não está presente aí, vai até dar um alerta, informando que não foi possível fazer a paginação, mas não é erro, é apenas ele testando. Esse tempo, como eu falei, tem um tempo padrão de 15 segundos que a gente coloca, mas pode ser ajustado. A gente pode, normalmente, quando ele testa um componente, ele espera esse tempo até decidir se o componente existe ou não e depois lançar uma mensagem de erro, caso ele não exista.
Nesse caso aqui, ele já pegou os dois processos na tarefa, e aí ele pega esses processos utilizando a expressão XPath. Então, ele acabou de filtrar o processo, ele verifica se tem a etiqueta, e aí ele faz o trabalho. Nesse momento, aí, ele vai selecionar o tipo do documento, o modelo, vai atribuir, salvou o documento, envia para assinatura, e lá na tarefa de assinatura, ele assina, assinando, seleciona a movimentação, que também é um parâmetro configurado lá no JSON, filtra e marca. Aí ele lança a movimentação, e passa para o próximo processo. Deixa eu ver se ele já apagou, já filtrou o próximo processo. E aí ele vai fazer a mesma tarefa que ele fez, de forma cíclica, e depois ele mesmo finaliza a operação, quando a quantidade de processo termina. E eu fiz também um outro caso de uso, que é criar um robô que intime as partes de acordo com a etiqueta atribuída. Aí já é o robô para o cartório. Intimar selecionados. Eu estou entrando mais uma vez no perfil e eu vou colocar as etiquetas, atribuir alguns processos. Servidor geral, painel do usuário. A tarefa é autos recebidos do gabinete. Então, vou marcar esse processo aí como uma decisão, algo urgente, eu tenho um padrão, nesse caso aqui, intimar selecionados. E digamos que o cartório esteja marcando o que é urgente, está abrindo e, isso aqui é uma liminar, eu vou tratar como prioritário. Mas, em vez de fazer, ele só marca com a etiqueta. Então, aí depois o robô executa. Nesse caso aqui, o documento, ele utiliza o próprio documento do processo, decisão, a última decisão, né? E está marcando, eu estou marcando aí, no caso, como um diretor de secretaria, eu estou marcando alguns processos que eu vi que são liminares, e agora vou executar o robô. Vou adiantar um pouquinho essa parte. Pronto, ele está na tarefa, aqui está sendo feito por um software, então aqui é o robô que está atuando, ele faz mais uma vez a filtragem pela etiqueta, nesse caso o robô vai fazer a intimação de fato. Listou os dois processos, mesmo que acontecer com o magistrado, vai verificar a tarefa, quantos processos tem na tarefa. Se tivesse aí 100 processos, ia ter 3 páginas, que o máximo são 30 processos por página, então ele ia paginar, e cada vez que ele pagina, ele pega os 30 e coloca em memória. E aqui agora, ele está filtrando o processo. Nesse caso, o robô que faz intimação, ele analisa as partes.
e ele não está indo no banco de dados para verificar se a parte é qualificada. Ele vai no próprio detalhe do processo e verifica as partes, se possui advogados, se possui procuradoria. Então, ele antes de executar o trabalho, ele abre o detalhe do processo e verifica se todas as partes do processo estão qualificadas. Nesse caso, o polo ativo e o polo passivo possuem defensoria pública, então podem receber intimações via sistema. Além disso, ele obtém o ID da decisão, que é o que estava informado lá no JSON. Ele obtém o ID para poder utilizar essa decisão lá no PAC. Esse robô de intimações, ele usa o PAC. Mas poderia também estar utilizando um modelo específico genérico que o servidor do cartório definiu e poderia estar utilizando um documento novo lá no PAC. Eu vou adiantar um pouquinho. Então, nesse momento aqui, ele descobriu que ele pode fazer a intimação. Ele fez alguns testes aqui. Inclusive, tem um método que a classe filho, o robô filho, implementa, que é o deve prosseguir. Eu vou mostrar depois no código. É bom eu até alternar aqui, aproveitar o gancho. Painel tarefas. Então, no painel tarefas, eu tenho alguns métodos. Eu vou mostrar o método realizar tarefa. Pronto. Esse realizar tarefa, ele tem alguns testes aqui, ó. Ele verifica, primeiro, se a quantidade de processos que está sendo exibida lá na página, se só é um. Porque se filtrar e vier mais de um, ele nem faz, ele passa para o próximo. Então, ele faz um teste aqui nesse componente. E verifica se o processo está bloqueado por alguém. Né? Se não estiver bloqueado, se for um processo, se não estiver bloqueado, se faz parte da blacklist, eu coloquei um parâmetro lá configurado para blacklist, saber se alguma parte ou não, a gente quer que alguma parte seja intimada ou não. Verifico se ele filtrou a etiqueta e também verifico o método deve prosseguir. Esse método aqui é um método abstrato e a entidade aqui, mais específica, implementa ele. Então, nesse caso aqui, eu vou abrir aqui o robô específico do cartório. Ato do cartório. Então, esse ato do cartório... Não, só um momento. Citação e intimação. Esse aqui, o citação e intimação. Deixa eu abrir aqui o arquivo de propriedade, só para confirmar. Intimar selecionados, exatamente. Então, o intimar selecionados usa o robô citação e intimação. Então, ele utiliza esse filtro de etiquetas, ele utiliza o documento decisão do processo, ele faz a comunicação, que é a intimação, nos polos ativo e passivo, num prazo de 15 dias. Ele faz isso, utilizando uma instância, nesse caso aqui, de robô. E mostrando aqui o citação e intimação page, ele executa o trabalho dele aqui, só que ele tem aqui um método deve prosseguir, que lá o PAI, que é o painel tarefas PJE, ele testa se deve prosseguir. E o deve prosseguir chama um método partes qualificadas. Então, se as partes forem qualificadas, ele prossegue. E aí ele faz seu trabalho. Então, nesse momento aqui, ele descobriu que as partes são qualificadas. E aí ele vai continuar. Aí, nesse momento, ele clica no processo, atribui a etiqueta, se for o caso, se tiver configurado para isso. Nesse caso, ele vai para o preparar ato de comunicação. E agora começa a fazer o trabalho de intimação. Eu vou adiantar um pouquinho. E aqui ele vai testando os componentes.
ele clica lá em mostrar todos, depois ele clica no polo passivo e polo ativo, de acordo com o JSON que foi configurado, e vai colocando o prazo, no caso aqui 15 dias, e o meio de comunicação, estimação. Na próxima etapa, ele vai selecionar o documento do processo que ele achou, no caso, a decisão que foi dada lá no gabinete. E aqui, nesse momento, ele confirma, e na tela de assinatura, ele faz, de fato, a assinatura e passa para o próximo processo. Ele assina aqui. Pronto, aqui ele vai mostrar o próximo processo, mas não, eu vou encerrar esse vídeo. E o terceiro caso de uso, na verdade, esse já foi o terceiro, agora eu passo para o desafio. O desafio é utilizando automação com inteligência artificial, e foi o desafio que o Dr. Braulio fez, né? Lançou para a gente, e no caso, utilizando o Synapse. Nós utilizamos um modelo que já está disponível em produção, o Synapse, um modelo que verifica se a decisão ou o pedido, né, o documento, a petição, é liminar ou não. E aí eu reutilizei esse modelo, e nesse caso aqui, o caso de uso que eu coloquei foi o seguinte: criar robô que, através do uso de inteligência artificial, identifique que a decisão se refere a um pedido de liminar. Caso positivo, o robô deverá etiquetar o processo para que o cartório possa tratá-lo de forma prioritária. Imagine que agora, nesse último robô, o próprio cartório entrou na tarefa, analisar autos do gabinete, que veio do gabinete, e ele abriu cada processo, e lá dentro ele verificou que era processo de liminar, ele mesmo foi lá e colocou a etiqueta. Ele teve que abrir, ele teve que olhar, teve que pensar e atribuir a etiqueta para depois o robô fazer a intimação, né? Mas nesse caso aqui, o próprio robô vai fazer isso utilizando inteligência artificial. Então, eu vou abrir aqui, vida, modelo liminar sinapses. Então, veja a configuração, eu coloquei aqui alguns parâmetros referentes ao sinapses. Então, ele vai utilizar a tarefa autos recebidos do gabinete, vai atribuir a etiqueta, ou seja, vai fazer exatamente o que o cartório fez. Ele vai atribuir a etiqueta a partir do retorno do Synapse. Então, no Synapse, eu precisei colocar a URL, que é específica desse modelo, ele tem esse padrão, como já foi falado em outros encontros aqui. Então, e ele utiliza o modelo liminar, CLS liminar versão 1. Eu coloquei também aqui como parâmetro usuário e senha, que foi passado, e agora eu vou executar o robô. Ele vai fazer apenas esse trabalho de colocar a etiqueta. Nesse caso aqui, eu vou deixar essa tela aberta para poder mostrar o log que é exibido, que é o retorno do Synapse eu exibo nesse log. Aí vai ficar mais claro, né, mais clara a execução. Vou ter no perfil, para o perfil de cartório. Autos recebidos do gabinete. Então, o robô, ele vai na tarefa, ele vai esgotar os processos dessa tarefa e vai testar se é ou não liminar a partir do documento que está disponível na tela, ou seja, o que veio do gabinete, o que o magistrado fez. Ele vai pegar aquele texto, então eu obtive o texto da tela e enviei esse texto convertido em base 64
para o Synapse, que me retornou o valor, se ele é com liminar ou sem liminar. Então, fazendo o primeiro processo, ele vai fazer a chamada. Aí ele mostrou aqui a classe convicto, tá vendo? É código 100, quer dizer que é sem liminar. Veja que é um modelo de despacho, inclusive todo sem formatação, com variáveis. Então, o primeiro que ele passou, ele disse que não tinha liminar. Ele já está no segundo processo da tarefa. Nesse caso aí, foi uma liminar que foi feita lá no gabinete. Veja que nesse caso, deixa eu parar aqui o vídeo, deixa eu voltar aqui para ficar... Nesse caso aqui, ele já retornou a classe dele, classe convicto, que é com liminar. Então, nesse momento, o deve prosseguir do método lá desse robô, que eu vou mostrar mais à frente, ele diz que ele retorna um valor positivo, né? Ele retorna true, e aí o robô faz o seu trabalho, que é só apenas marcar a etiqueta. Ele está já fazendo a marcação da etiqueta. Robô intimação liminar padrão, e atribuir a etiqueta, e agora vai passar para o próximo processo. Ele vai fazer para todos os processos que estão na tarefa. Deixa eu adiantar um pouquinho. Esse também é o mesmo modelo, ele também é com liminar. Então, o robô está fazendo a atuação, sua tarefa. Deixa eu passar mais para frente. E o quarto, nesse caso aqui, é um despacho. Ele botou aqui sem convicção, ou seja, é sem convicção, né? É sem liminar. Fechou. Nesse caso aqui, deixa eu só voltar aqui, foi rápido. Ele é um despacho, tá vendo? Então, ele viu que, na verdade, não foi uma liminar, e aí ele finalizou o seu trabalho, e aí ele mesmo finalizou a tarefa dele, e no log que ele guarda, vou mostrar aqui o log, para cada um deles aqui, tem aqui o que foi que o robô fez. Esse processo é o 41, dígito 06, ele retornou sem convicção, ou seja, sem liminar. Esse aqui é o retorno, que é um JSON também que ele retorna. Inclusive, tem aqui o grau de convicção. Ele tem 64% de certeza de que não é uma liminar nesse caso. Contra o contrário, né? Que é a diferença, 35%. E esse foi o primeiro, ele fez o segundo, nesse caso retornou com convicção, 68%, e assim por diante. Vou fechar aqui. Vou mostrar aqui o seguinte, esse robô, eu vou abrir ele, para melhor entendimento. Então, esse robô aqui, o que é que eu precisei fazer para construir esse robô? Eu tive que criar o arquivo JSON, tá aqui, cadê? Modelo liminar sinapses, que informei o arquivo, a classe do robô, disse quantos são o navegador, a URL, o perfil que ele vai atuar, a tarefa, que é a fonte de dados, no caso, a tarefa que ele vai atuar, a fonte de dados tarefa, ele vai atribuir a etiqueta, e só foi esse o trabalho dele, então praticamente eu não precisei fazer nada no método executar, vou mostrar mais à frente, e as configurações para o Synapse. Então, aqui no código do robô, foi bastante simples. Como eu falei, ele não fez nada porque o próprio framework já fez a atribuição de etiqueta, que foi a tarefa que ele foi desenvolvido para fazer. Mas se eu precisasse fazer algo aqui, eu teria que implementar aqui nesse executar. E o método deve prosseguir e faz uma chamada. Eu verifiquei aqui o seguinte, eu clico no processo, que está na tarefa, alterno o frame, é importante a questão da alternância dos frames, porque as páginas do PJE são divididas em frames, então o componente
só é visível se a gente alternar para o frame. E, no caso, o frame tarefa está dentro do ng frame. Então, alterno para o frame tarefa. Isso aqui foi uma outra abstração também que a gente criou para poder facilitar. Então, aqui o texto do magistrado está aqui no obter texto, que é outro método que fizemos aqui, que faz a busca do texto na tela. E o texto do magistrado, eu utilizo o obter conexão sinapse, que foi outra abstração que foi feita, que a gente fez, e o consultar modelo liminar, o método passando o texto. Nesse obter conexão sinapse, ele me dá a classe Synapse Client que foi desenvolvida, que já tem aqui a URL, o usuário e a senha, né? A classe está aqui. Essa classe está aqui, eu vou mostrar mais à frente. Então, o retorno do Synapse, eu criei aqui um objeto que representa o retorno. Então, o retorno, ele tem lá a classe convicto e tem uma lista de resultados. E o resultado tem uma classe e tem a convicção. A classe tem o código e tem a descrição. Então, a gente faz dessa forma, toda orientada a objeto, porque fica mais fácil aqui utilizar uma biblioteca JSON, from JSON, que já converte a partir de um XML em texto, ele já converte para um objeto e traz para cá, e para o objeto que ele está retornando. Então, aqui, no retorno Synapse, eu verifico, fiz uma verificação simples, se o código de retorno é com. Se o código de retorno é com, eu mando para o log a informação de que foi com convicção e retorno true. O retorno a true aqui do deve prosseguir, lá no Py, ele vai sinalizar que deve prosseguir e ele faz o seu trabalho, que faz a atribuição da etiqueta, que é um código desenvolvido no Py. Se não foi com convicção, então ele retorna falso. E aí, nesse caso aqui, esse robô só foi isso. O resto tudo fica a cargo do framework. Até criei aqui, para facilitar, inclusive, quando alguém começa a utilizar o Synapse, normalmente a gente tem algumas dúvidas com relação a como fazer uma chamada simples ao Synapse. Então, eu criei aqui no Synapse Client, eu criei aqui um método main com alguns exemplos. Então, aqui eu tenho a URL do modelo, usuário e senha. Então, eu fiz 3 chamadas. Tem uma liminar, que é esse arquivo liminar3.txt, outro liminar, e esse aqui não tem liminar. Então, para cada chamada dessa aqui, eu vou executar esse programa. Ele vai retornar de acordo com o texto que está sendo passado. Então, aqui, eu estou passando esse arquivo aqui. Então, na abstração lá, ele lê o arquivo e faz a chamada. Ele vai fazer a chamada e vai me retornar aqui a classe convicto. Às vezes leva uns 5 segundos. Então, ele retornou. Isso aqui já é o JSON que o Synapse retornou. Então, aqui, ele está aqui, né? Só que eu já converti ele para objeto. A abstração já faz isso aqui. Então, eu já tenho aqui a classe convicto, que já tem esses valores, que é com convicção, nesse caso é um liminar, e os resultados. Eu passo para frente, vou fazer uma outra chamada com o segundo arquivo. Retornou também, que é com liminar, e agora uma chamada passando um arquivo que não é uma liminar, ele retornou que é sem liminar. Então, finaliza essa parte do Synapse. Deixa eu voltar para a apresentação. Um momento, ficou diferente. Pronto. O Dr. Braulio perguntou se era possível colocar essa estrutura na nuvem. Aí eu pesquisei recentemente e vi que existe o Selenium Grid, que possibilita
a execução em larga escala, com diferentes sistemas operacionais, máquinas e navegadores em paralelo. Ele funciona da seguinte forma: tem um hub e tem os nós, que podem estar em diversos sistemas operacionais, como foi falado, navegadores, e aqui, no caso, a chamada no hub, o hub e o nó tem uma forma diferente de ser inicializado. Então, aqui mostra, essa tela mostra como inicializar o hub, que é o nó central, né, que existe apenas um hub na arquitetura. Então, basta colocar aqui o perfil hub, ele inicializa e diz que os nós devem registrar através desse endereço aqui, e os clientes têm que se conectar por aqui. E após o início do Selenium Grid, aqui o hub, então é possível verificar o console, que tem algumas configurações específicas aqui pelo próprio navegador. E já o nó tem que ser executado da seguinte forma: tem que informar aqui que o perfil, o papel dele é o WebDriver, e informar o endereço do hub, e informar a porta do nó. Então, depois disso, os clientes vão poder se conectar direto nos nós. Então, é possível fazer uma distribuição em larga escala. Agora, tem um porém, é a questão o cliente, no caso, os clientes, eles têm que se conectar nos nós, né? Tem esse detalhe, eu vou mostrar aqui mais à frente. Só um detalhe: depois que o nó se conecta no hub, então ele mostra aqui os navegadores disponíveis aqui. No caso, ele tem uma instância do IE, 5 instâncias do Chrome, do Mozilla, e 5 do Chrome. E tem algumas configurações aqui específicas, aqui o browser name Firefox, aqui browser name Chrome. Essas configurações podem ser alteradas a partir de um arquivo JSON. E aqui é o código que eu utilizei, ontem. Eu testei essa estrutura, eu inicializei um hub localmente, depois inicializei um nó, e depois, a partir do Eclipse, eu fiz uma chamada à página da corregedoria de treinamento. Ele abriu normal, funcionou como esperado. E gostaria de falar das possibilidades, né? As possibilidades desse framework que eu acabei de apresentar são imensas, como o Paulo mesmo falou. O Paulo Porto falou que o limite é o céu. A gente pode fazer muitas coisas, pode ajudar bastante as unidades, como a gente tem ajudado aqui na Bahia. Então, é possível desenvolver novas automações de forma fácil, como vocês viram aqui. Então, a gente pode fazer a automação orientada a etiquetas, podemos utilizar a inteligência artificial para fazer esse trabalho, inclusive utilizando o Synapse, como foi mostrado. A criação de testes automatizados, a gente pode criar várias funcionalidades, inclusive eu acho que toda a funcionalidade do PJE deveria ter um teste automatizado do Selenium, né, que possa simular a atuação do servidor. E aí, sim, antes de disponibilizar para a produção, executar esses testes, isso faz com que a qualidade do sistema aumente bastante, e inclusive a gestão de mudanças. A gente pode testar a funcionalidade e, inclusive, testar a performance, porque o Selenium trabalha com a questão dos intervalos de cada clique. Então, a gente pode rodar um robô e verificar se esse robô rodou até o final, significa que o sistema está com a performance normal. Mas digamos que por algum motivo o robô está parando em determinada tela, de repente tem algum problema ali que tem que ser investigado. E também a construção de robô, a gente acaba tendo uma melhoria nas funcionalidades, porque a gente começa a observar os detalhes, os calos, né, que muitas vezes as queixas dos usuários com relação eu tenho muito clique, eu dou muito clique para fazer uma atividade específica, eu preciso ir lá, voltar. Enfim, a gente vê de fato essa situação, e a gente, com a experiência do desenvolvimento dos robôs, a gente acaba melhorando, né, o fluxo dos sistemas que a gente está aplicando esses robôs.
Então, algumas considerações, a questão da gestão de mudanças, alterações na telas, é muito importante como o Selenium utiliza o XPath para descobrir os componentes das telas. Então, qualquer alteração que é feita no sistema tem que ser comunicada a quem desenvolve os robôs. Então, se uma tela está sendo alterada, é preciso reavaliar se, após essa alteração em produção, o robô vai continuar rodando ou não. Então, é importante haver uma gestão de mudança eficaz. Também a questão de colocar múltiplos robôs executando em máquinas comuns, né, máquinas que não são tão potentes. Então, a navegação fica lenta e acaba que o robô falha, não porque o browser, o navegador, o sistema esteja lento, mas porque a máquina não suportou, né? Então, às vezes, imagine que uma tarefa que o robô vai fazer, ele vai ter que transitar, movimentar 2 ou 3 vezes, e no meio dessa movimentação, o robô, por uma questão de performance da máquina, ele demorou mais de responder, e ele parou naquele momento, ele não localizou o componente que ele queria localizar, porque, na verdade, ele precisaria de mais tempo. Então, imagine que o processo foi deslocado de tarefa, né? Então, precisa haver essa dosagem de quantos robôs vão executar ao mesmo tempo naquela máquina. No caso, a atribuição de etiquetas é até útil nesse caso, porque quando a gente diz que o robô está atuando num processo, a gente bota para o robô atuar, marcar com a etiqueta, informar que ele está atuando, fica fácil a gente rastrear, né? Mas, enfim, é uma observação a ser feita. A distribuição em grande escala tem algumas perguntas, né? Algumas questões que a gente precisa avaliar. Quem executa o robô vai ser o próprio servidor da unidade que vai executar lá, ele mesmo vai ter o código do robô lá, será que vai ser ele? Ou a gente coloca num ambiente centralizado, designa alguém para atuar naquela unidade como diretor também, e ele executa daqui, né, da unidade que ele está. É algo a ser pensado. Até, por exemplo, quando tem novas versões dos robôs, como a gente vai distribuir essas versões? Mudou o navegador, a página principal do PJE mudou, a gente alterou o robô, só que antes de botar em produção, a gente precisa que o usuário lá da ponta, que está utilizando o robô, precisa de uma nova versão. Então, tudo isso tem que ser pensado, como é que vai ser feita essa distribuição. E tem a questão também da atualização dos navegadores. Muitas vezes, aconteceu comigo aqui, o robô estava atuando e depois do nada ele parou. Aí verifiquei, não tinha nada de errado, só que aí verifiquei que teve uma atualização automática do navegador Chrome. Eu tive que baixar o driver do robô para ele poder atuar, né? O driver do Chrome. Então, são algumas considerações. Tenho alguns agradecimentos a serem feitos, primeiramente para o Dr. Braulio Guzmão, pela oportunidade de estar apresentando esse trabalho aqui. Muito importante. Estou muito grato por estar compartilhando o nosso trabalho. Agradeço imensamente a Paulo Porto, que foi o primeiro a quem eu apresentei, Paulo Porto, a Caliandra, ao Antônio Augusto, a Tiago Machado, ao Micael Araújo, todos eles me ajudaram na montagem do ambiente na 2.1, no Synapses. Agradeço imensamente. Agradeço também imensamente ao desembargador Lorival Trindade, o presidente do nosso tribunal. Ele realmente incentiva muito a gente aqui no Núcleo de Tecnologia a tratar de projetos de tecnologia. Ele é um grande incentivador. Então, agradeço muito ao desembargador. E, por último, e não menos importante, agradeço imensamente à juíza Fabiana Pellegrino por ter me convidado para trabalhar com ela, e ela realmente é a verdadeira patrocinadora disso tudo. Sem ela não seria possível. Ela é entusiasta com relação ao que há de tecnologia, ela está sempre buscando, incentivando a gente a fazer o que há de melhor, com o objetivo final, que é atender o cidadão. Então, eu finalizo aqui a apresentação com essa frase que eu achei interessante, do Ângelo Fígaro. Ele é CEO da Renault. Ele diz o seguinte: por meio das novas tecnologias,
A gente precisa ajudar o colaborador a ser mais humano e menos mecânico. Eu achei fantástica essa passagem aqui, tudo a ver com a apresentação. E agora eu estou disponível para as perguntas. Leonardo, fantástico, parabéns pela sua apresentação. Acho que assim como eu, desde o primeiro momento que nós falamos do projeto, eu acredito que os demais aqui gostaram. Só pedir para você finalizar o seu compartilhamento. Estou quebrando a cabeça aqui, deixa eu ver, só um momento. É lá em cima. É lá em cima. Eu estou aqui. Agora Aí. Sim. Parar de compartilhar. Eu estava clicando aqui em vários lugares. Tá. Mais uma vez, Leonardo, parabéns. É um trabalho fantástico que você tem desenvolvido. Eu acho que todos aqui compartilham da mesma visão, né? É realmente excelente. E eu tenho foram feitas várias perguntas, o Paulo Porto, eu e o Augusto conseguimos responder algumas, e eu anotei aqui duas perguntas que eu acho que seria interessante ver se você pode responder. Certo. Um disse assim, Leonardo, ao invés do uso de threads, não seria mais interessante você usar aquele método Selenium que ele aguarda o elemento estar visível? Acho que naquela espera que você dá, eu não sei se chegou a fazer teste com isso. Sim, não, eu tenho inclusive um método aqui, esperar elemento, mas assim, muitas vezes a gente tem que dar um tempo para ele ficar visível. Então, aí ele vai esperar quanto tempo para ficar visível? Então, ele utiliza, inclusive, o método clicar, como eu mostrei anteriormente, o método clicar que foi implementado, ele faz a espera do elemento e depois eu ainda dou um tempinho para ele depois clicar. Isso por experiência, porque só utilizando o esperar elemento, assim, pelo menos nas vezes que eu coloquei só ele, o robô dava algum problema, assim. Entendi. Enfim, então eu utilizo, na verdade, as duas formas, não só o thread.sleep, mas também o wait, né, o esperar elemento, as duas formas. Legal. Tem uma outra aqui, o primeiro eu não me lembro quem foi, mas esse aqui foi do Rodrigo Malta, lá do TJ Sergipe, ele perguntou assim, considerando ser uma solução local, existe algum tipo de wizard para o usuário informar o seu login e senha e salvar no arquivo JSON e o próprio usuário escolher quando executar o robô? Eu não sei. Na verdade, a solução, se for colocada local, o próprio usuário, na verdade, pode colocar seu usuário e senha, mas no PJE Office, normalmente a gente abre, por mais que tenha usuário e senha do PJE, ele abre aquele componente do PJE Office e coloca o usuário e senha. Então, a prática é a seguinte, a gente coloca a senha antes de executar o robô e deixa lá essa senha, enquanto a máquina não desligar, aí ela vai ficar permanente. É até interessante dessa forma, porque questão de você armazenar a senha dentro de um computador, de um arquivo, isso não é seguro. Então, é melhor que faça dessa forma mesmo, sem deixar armazenada a senha, entendeu? Entendi. Ok, aí o que eu queria enfatizar aqui, quando você fala da IA, eu acho que o essencial, mesmo você apresentou o caso de uso, mas o essencial é mostrar o seguinte, você tem um robô que pode atuar nas telas do PJS, simulando, fazendo o que faria um usuário, mas você também abriu essa possibilidade, te coloquei nas cordas e você saiu das cordas, abriu essa possibilidade de usar os sinapses. Né? Então, acima de tudo, independentemente do modelo, é ser possível usar a nossa plataforma de IA para poder dar uma resposta interessante e você conseguiu isso, parabéns. Né? E é excelente finalmente, a plataforma. eu tenho uma pergunta sobre a questão dos logs. Você colocou lá que ele devolve um arquivo com logs, ele é para só para os sinapses ou todo o uso do robô você tem log? É interessante o log para a gente poder depois fazer estatística, né? Todo o uso do robô, a gente guarda a informação no log, mas esse log é um arquivo TXT. Sim, mas depois você pode montar um BI, um pode relatório. montar, isso. Então, toda execução, ele utiliza um log realmente para poder salvar essa informação lá nesse log.
Então, é possível realmente, do jeito que está hoje, eu uso um TXT e vou salvando as informações, como eu mostrei no Synapse. Então, deu para ver que dos 4 processos que ele atuou, cada processo, o que foi que aconteceu, né? Então, basta configurar a impressão dos logs em cada etapa do código-fonte, que ele vai sair de uma forma legível lá no log. Tá ótimo. Então tá bom. Eu acho que por conta do horário a gente já passou aí 10 minutos depois. Tem muitas palmas aí, você está recebendo palmas virtuais aí pelo seu trabalho. Obrigado. Eu já conhecia, mas você aperfeiçoou ainda mais para poder apresentar, né? Eu quero registrar assim o esmero, o seu cuidado em fazer um material de qualidade, e te dar os parabéns mais uma vez, dizer que esse vídeo ele vai estar disponível no canal do CNJ no YouTube. É interessante que, como a gente já tem bastante material, lá no canal do Conselho já tem uma playlist só do webinar. No canal do CNJ no YouTube tem uma playlist só do webinar do programa de automação, que está ficando muito legal. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos, desejo a todos uma ótima semana e eu aguardo vocês sexta-feira. Está encerrado aqui o nosso webinar. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.